E aí, Érico, tudo bem? Beleza, professor Wesley? Joia. Bora analisar a 12ª rodada do Candidatos, né? Assim, vou te falar que Uhum. hoje foram as partidas, vou te falar, viu? Assim, bem jogadas, mas você vai ver que, por exemplo, ó, vamos começar aqui. De brancas aqui, o nosso querido Sindarov, né? Javokir Sindarov, líder do torneio. E com as negras, nosso querido Hikaru Nakamura também, né? O streamer predileto da galera, né? Uhum. Cara, mas você vai ver, tipo assim, aí você me fala o que você vai achar dessa partida. Ó, começou com D4, talvez D5, C4, jogou E6, Gambit da dama declinado, né? Recusado. Isso aqui é uma das coisas, das primeiras coisas que existe no xadrez, assim, que foi catalogado, né? Gambit da dama é antiguíssima. Então aqui vem cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, e aqui o Nakamura jogou esse H6, que é um lance que tá ficando meio que na moda. A ideia é evitar bispo G5, né? Ele tá cravado aqui. Então veio G3, bispo E7, bispo G2, roque. Também isso aqui tá ficando batido também, né? Essa ideia aqui, tipo catalã. Tá ficando bem batido isso aqui. Então veio D toma C4, cavalo E5 pra recuperar o peão, cavalo C6. Aqui é a linha tudo teórica, né? Ele gasta as- ele só captura mesmo porque se as brancas quiserem recapturar vai gastar tempo, né? Isso, exatamente. É um peão que você não consegue segurar, né? Não vai segurar. É C4, né? Uhum. Por exemplo, esse cavalo C6 aqui, que é teórico, já vai sacrificar o peão de volta, né? Já vai devolver. Por exemplo, aqui, bispo toma, peão toma, cavalo toma, dama é 8, cavalo toma, dama toma. E aqui, vou ser bem sincero, já estamos rumando já a passos largos pro empate, né? Já trocou um par de peças, a estrutura não tá simétrica, né? Então, assim, poderia ser uma leve chance de tentar ganhar, né? Por causa desses peões aqui. Mas, assim, no alto nível é quase impossível isso aqui virar vitória, né? 3 ilhas contra 2, né? Uhum. Mas você vai ver que resolve rapidinho esses problemas estruturais, vamos dizer assim. Porque veio dama A4, jogou A5, tomou o espaço 6. A ideia do A5 era justamente essa, né? Depois jogava o espaço 6, depois tomar C4. Uhum. Sim. Jogou dama C5 pra trocar as damas, e aí você já vê que aqui acabou praticamente, né? Não vai ter luta nessa partida. Foi com uma linha, foi com uma linha bem patativa, né? Isso, exatamente. Ó, troca, tomou de E peão aqui. literalmente eles estão buscando realmente empate. É aqui, ó. Aí feitou e deu 8 pano na coluna. Torre 1 aqui defendendo o peão pra Peão para poder liberar o tirar o cavalo. cavalo, né? Aham, liberar o cavalo da defesa do peão de E2. Então veio cavalo D5, trocou. Tipo, cara, emoção zero, né? Então veio torre por D5, bispo E3. E aí a gente já tem bispo de cores opostas, né? Que já também é uma coisa tendenciosa pra empatar também. Então aqui Em jogou algum A4. momento eles recusaram alguma troca aí nessa partida. Não, eu acho que eles estão querendo, Hum. inclusive, trocar tudo. Trocar até uns abraços aqui no final, né? Inclusive. Veio A4, que é F3, F6, rei F2, C6. Aí vai oferecer troca de torres. Recusou assim, né? Hum. É aquela recusada, tipo assim, né? Troca você se você quiser, né? As brancas falaram assim, não, troca você se você quiser. Aí as pretas falaram, tá bom, eu quero então. Trocou, torre D8. Aí veio bispo C3, H5. Aí agora aqui, você vai ver que as brancas vão falar assim, não, eu aceito jogar essa posição até com peão a menos. Jogou ré 1, E5, olha lá. Até peão a menos tá aceitando já pra trocar peça. Aí veio torre por D1 aqui, cheque, rei toma. Bispo tomar 2. E assim, bispo cores opostos, né? Não tem nada aqui, né? Mesmo peão a mais aqui, a chance é zero de vitória. Jogou E4, veio bispo cheque, rei D2, bispo C4, bispo A5, bispo B3, bispo C3, bispo C4, bispo Repetição? É. A... Aham, ó. E aí, tripla repetição, né? Assim, a partida, emoção zero, né? Assim, temos que ser sinceros, né? Nada aconteceu Sim. nessa partida. Exatamente nada aconteceu nessa partida. Aí a gente pode ver agora, por exemplo, Isipenko versus Pragnananda. Você vai ver também que foi, tipo assim, olha que interessante, né? Interessante, você vai ver, né?
o interessante das partidas. C4, E6, G3, D5, isso G2. Parece um pouquinho a mesma abertura da outra partida, né? Agora, né? Tipo, a ideia ali da estrutura de peões, né? Pode Mas aqui jogou D4. transpor, né? Aqui jogou D4, que é uma linha interessante. Quando vem esse D4, a ideia geralmente costuma ser fazer B4 aqui, expandir do lado de cá, né? Jogar uma espécie de B9 aqui com as cores invertidas, né? Jogou cavalo F3, e cavalo C6, foque, cavalo H6. Lance um pouco esquisito, né? Mas assim. É uma boa pergunta. Por que H6 nessa posição? A ideia aqui é jogar o cavalo para F5 para defender o peão de D4. Uhum. E você tirar o cavalo jogando E4 não vai ter como, porque ele pode tomar em passante, né? E jogar G4 enfraquece demais, né? E tem cavalo H4, né? Então o cavalo fica bem posicionado aqui na casa F5. Mas poderia jogar, por exemplo, com o cavalo E7 para F5 também, né? Mas o cavalo H6 é, do ponto de vista, vamos dizer assim, estético, parece um lance mais legal de fazer, já que você vai pôr o cavalo F5 de qualquer jeito, né? Ele, em H6 aqui, ele não atrapalha a ação do bispo, né? Então, ajuda, por exemplo, a evitar os B4 rápido, né? Coisa desse sentido aqui. Então aqui veio E3 quebrando já no centro, veio G6, B4, que é a ideia. Inclusive aqui daria pra tomar o peão, né? Só que você tá trocando esse peão por esse, né? Caso você tome de cavalo, né? E mesmo que você tome de bispo, por exemplo, bispo toma B4, a ideia é tomar em D4 do mesmo jeito. Porque vamos dizer que você toma. Aqui tem a ideia de dama A4, né? Que ganharia esse bispo, por exemplo, dama A4 check. Se você volta o cavalo, aí você tá levando o bispo toma C6, né? Que também não dá em nada, assim. O computador diz que tá super ok, né? Mas assim, é uma troca de peças aqui, né? E a gente já percebeu que eles gostam de trocar peça, né? Um pouco. É, um pouco muito, né? Então aqui jogou B4, também eu tomei E3, jogou bispo B2 tacou na torre, tomei F2 com cheque primeiro, né? Capivara não pode ver cheque. Tomou de torre aqui, F6 pra defender. Assim, super esquisito, né? A abertura das pretas aqui, né? Já destruiu um eventual rock, né? É, três peões na terceira fileira, cavalo no canto, né? O peão aqui de brancos caindo, assim. É uma posição com luta, mas você vai ver que rapidinho a posição seca, né? Jogou B5, veio cavalo A5, dama E2 ali pressionando o peão de E, né? Talvez A6 quebrando no centro. Cavalo G5, um lancezinho bonitinho, né? Assim, ataca o peão. Só porque se Pode tomar, capturar tem a torre, pressiona tá aqui, né? ameaçando pressionar ali o peão de E. Dá uma pressionada em F7 também, de repente Também vai ter algum não é golpe, muita né? coisa, né? Vai que tem algum golpe tático aqui em algum momento, ou aqui, né? Também fica em volta ali das peças das pretas. Tem a pressão aqui. É uma posição interessante, mas assim, as pretas vão secar muito bem a posição. Jogou bispo C5, que crava a torre. Então veio o cavalo E4 atacando o bispo. Aí você pode dizer assim, mas você tá entregando a torre, né? Mas assim, vai recuperar muito fácil aqui, né? Porque tem um duplo aqui. É um duplo não, é um cheque, mas assim, acaba sendo quase que um duplo, porque depois o cavalo sai atacando aqui a torre, né? Descoberto. Então, opa, nossa, essa setinha ficou incrível, né? Aqui. Então não tem muito como evitar também que as perdas materiais aconteçam aqui para as pretas, né? Joga o bispo, toma F2 cheque, tomou de dama, e agora existe 3 peças pressionando aqui, né? Então, assim, tá mais que compensado o sacrifício de qualidade, né? Tanto que na partida jogou o cavalo G4, que é atacar a dama e defende o peão de F6, mas ele levou o cavalo tomar F6 cheque. Tem que tomar, né? Tem que fazer. E aí agora o bispo toma e já deu duplo ali, né? Então, assim, vai recuperar o material. Aí o computador dá brilhante pra esse lance, né? Tipo, um lance óbvio. Foi o primeiro lance que eu pensei na minha Um cabeça. lance totalmente óbvio, né? Não, Jogador totalmente brilhante. óbvio. Não, porque aqui, se você tirar a dama, é caso, vai cair a torre de graça. Vai cair a torre. De graça. né? Não tem como você tirar a dama pra alguma casa que defenda a torre. Aí E você não vai devolver tirar o rei da qualidade. frente, coisa do tipo. Aqui que você vai perder a dama, né? Então, assim, é um lance totalmente óbvio esse brilhante torre F8 aqui. Tomou a dama. Tomou em F2. Tomou a dama. Tomou a torre. Tomou o bispo. E estamos caminhando a passos largos para abraço de novo, né? Sim, sobrou peça, né? Praticamente. Então veio cavalo A3. Tomou em B5. Tomou aqui de C. Torre A7 para tirar de qualquer tema ali na diagonal. Então veio B6.
Assim, interessante, né? Você acredita que um peão pra ganhar a casa B5, liberação de espaço aqui. Mas veio ser por B6. Cavalo B5, tirou a torre. Voltou o cavalo pra C3, bispo D7. Torre B1 pressiona o peão ali de B, defendeu. Torre B4, torre cheque. Trouxe o rei pro centro, bispo C6. A troca aí. As brancas falaram, troca você, né? As pretas, troca você. As brancas, não quero. Então, rei C5, A3, E5, deu cheque. Aí as pessoas assim, esse cavalo eu não aguento, né? Esse aqui eu não resisto. Toma de torre. C6, A4. Tirou o rei. A gente vê que as pretas têm um peão a mais, mas o peão é dobrado de B, né? Você não vai conseguir grande coisa aqui. Pega A4, voltou a torre. Veio cavalo, tirou o bispo, tacou o peão. Veio pra poder atacar lá na sétima, né? O peão, né? F7, Tomou. Torre F7 ataca os dois peões. Torre cheque, defendeu. Cheque, tirou o rei. Atacou o peão de D3, né? Não vou repetir não, né? Posição. Você vai ver. Então, aqui. Tirou o rei, cheque. Tirou o rei, cheque. Você já imagina, né? Voltou o rei, cheque. Pensei que eu fui ali no cavalo B4. Aí tirou o rei, cheque. Voltou o rei, cheque. Aí tábulas, né? Parte por repetição também. Ai, cara, que partida, né? Nossa. Aí vamos ver agora a partida do nosso querido Caruana, né? Falta pra gente ver aqui, ó. Matias Bluebal versus Caruana. Qual é a posição do Caruana neste exato momento? O Caruana estava em terceiro. Acredito que ele permanece em terceiro. A gente pode olhar a classificação final, mas acredito que ele estava em terceiro. O Guiri tá em segundo, né? Mas o Guiri, pra você ter uma ideia, já tá 2 pontos atrás, né? De Sidarov. Então, assim. Já era, né? Faltam 2 rodadas. Aqui o Blue Bound começou com D4, ó. E aí o nosso querido Caruana jogou aqui. Cavalo F6. Talvez C4. E6. Cavalo F3. D5. Cavalo C3. Cavalo de B para D7. C por D5. E por D5. Dama C2. B4 cravando. Bispo F4. Roque E3. Cavalo HC ataca o bispo. Tirou o bispo. Atacou o bispo. Tirou o bispo. Cavalo B6 aqui para pressionar a casa A4, C4, né? Liberar também a ação do bispo lá de C8. Então veio bispo E2. Veio G6. Voltou o cavalo. Cavalo G7. Para jogar cavalo F5, né? Em algum momento. Ou bispo F5 também. Então veio bispo G3, C6. E você vê essa estrutura aqui? A gente até conversou sobre ela, hein? Qual é o nome dessa estrutura aqui? Vamos ver se você lembra. Ó, tem esses dois aqui. Aqui tem 4. Tem 3 do outro lado aqui. Opa. Não lembro. Lembra o nome? Essa aqui é a estrutura Carlsbad. Tá. O plano da estrutura Carlsbad costuma ser fazer o ataque da minoria. Sim. Esses 2 aqui contra esses 3 aqui para debilitar a estrutura, né? E aí você vai ver que é exatamente isso que o Blue Bound vai fazer em algum momento aqui. Ele jogou H3 primeiro, veio cavalo F5, tirou o bispo, voltou o bispo, roque, tomou. Eles não podem ver troca, né? Tomou, voltou o cavalo para D6, veio B4. Ó, o ataque da minoria começando. As brancas postergaram esse rock aí, né? E agora esse B4 vai vir com a ideia de jogar fazer A4, B5, né? Quebrar ali a estrutura, né? O ataque da minoria aqui, né? Isso, aí o bispo F5 taca na dama, tirou. Tirou o rei também, pra não ter nenhum tema tático aqui, né? Na diagonal, né? Sempre útil, né? Tirar o rei desses temas táticos aí, né? Veio B5, ó. Tomou. E o ataque de minoria deu certo, né? Assim, quebrou o peão aqui, né? De D. Que é a ideia, né? É sempre debilitar a estrutura, né? Então veio cavalo B5, veio cavalo B5, bispo toma, torre F7, torre C1, torre C7. Aí ninguém resiste, né? Tomou de dama, tirou o rei aqui. Porque na hora que tomou de dama aqui era cheque, né? Aí de repente você não vê, né? Lance regular, né? Tirou o rei aqui pro jogo. Torre C8, dama B4, rei F7, cavalo B3 pra usar a casa C5. Veio cavalo C4, então tem ponto fraco dos dois lados aqui, né? Então veio torre C1, dama E7,
propõe um troco de damas. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai trocar ou não? Com certeza vai trocar. Não quis. Falou assim, não, eu não vou trocar. Então veio cavalo D6 pra trocar as torres ou o cavalo no bispo. Aí a torre não resiste, né? A torre não resiste. Tomou de bispo, voltou o bispo, veio B6, atacou o peão, dama defendeu o peão. O cavalo, interessante essa manobra, o cavalo vai manobrar pra bater aqui no peão de D5, né? Então veio bispo F5, cavalo E2, bispo E4, cavalo C3. E aí, né? Mais um troquinho. Tomou. Cavalo F5. Atacou o peão 2 vezes, defendeu o peão 2 vezes. Então, assim, o único ponto que tinha de ataque, né? Não tem como fazer muita coisa. Jogou E4, veio dama D7. Não tinha como segurar o peão, né? Então, assim, ele contra-ataca o peão de H3, né? Então veio rei G2 segurando. Aí rei E6 segurou também. Aí veio A4 ganhando espaço, G5, para evitar possíveis F4, F5, né? Coisa desse tipo. Então veio dama C2, jogou F5, voltou a dama, tomou, tirou o rei, tomou aqui o peão, tomou. Só que o que acontece? Tem um peão a mais agora, só que o rei tá muito exposto, né? Basta criar qualquer contra-jogo aqui que vai ter no mínimo perpétuo, né? Que é o que aconteceu. O Caruana que já joga G4, ó, e a posição já vai abrir muito em cima desse rei. Já abri. Esse rei aqui tá muito exposto, né? Não vai conseguir escapar dos trocentos cheques cada um vai ter, né? Então aqui vai dar um C4, ó, já abandonando de vez a ideia de tentar ganhar a partida, porque agora aqui o Caruana vai perpetuar aqui, né? Bem facilmente aqui. Fez cheque, H2, dama F5, já ameaça tomar o peão, né? Ameaça dama F4, que não vai faltar que é cheque, né? Então veio dama C6 cheque, G5, passou o peão, tomou aqui F2 com cheque, tomou, cheque, e aqui já empatou, tipo um acordo. Mas assim, não tem como escapar também dos perpétuos, né? Por exemplo, se RH2, vamos tentar alguma coisa aqui, né? Nesse sentido aqui, né? Não adianta que ela, inclusive quem ganhou agora foi as pretas, né? De forma incrível, né? Porque vai atrás desse peão, né? Desses dois. Esse peão aqui vai desviar o rei, né? Vai ficar distraindo aqui o rei branco, né? Esse é o do B ali, né? Também. Esse aqui também tá passando rápido, né? Já vai passar. Sim, mas vai principalmente esse aqui, ó. Ele distrai o rei branco, né? O rei branco tem que ficar por aqui, né? Aí ele consegue tomar todos os peões aqui, né? Consegue tomar isso aqui tudo. Mas eu gosto de falando, o próprio A6, B5 já passando peões dos dois lados já ganha, né? Aí passa peão aqui, passa peão aqui. As brancas estão com os peões dobrados, o rei só colar no primeiro ali já evitou tudo. Exatamente. Sai avançando. Você cola nesse, ele já para os dois, né? E esse aqui não vai pra lugar nenhum também, né? Então, assim, não daria pra evitar o perpétuo, né? Só não pode fazer o E6 aí, né? Aí depois o cara faz um D5 e captura. Capturar em D5 aqui, nós falamos. Fechar com chave de ouro. Já foi lance das brancas aí. Tipo aqui, né? Não, mexe o rei primeiro das brancas. Tá, deixa eu ver. Tipo aqui, mexe você fala. O rei. Aí o cara cola tipo no assim? peão. Aí D5 você toma aqui, né? Aí fecha com chave de ouro. Aí você conseguiu, né? A proeza, né? De perder, a posição ganha. Então sobrou a última partida do dia, que é, tipo assim, que foi realmente a partida mais interessante, que foi a partida entre o Anish Giri contra o EI, né? O EI com as brancas aqui, o Giri com as pretas. Essa partida foi realmente legal. O EI é o cara aqui que tá atrapalhando o sonho do Giri, né? Porque o Giri, se ganhar essa partida, ia ficar 1,5 ponto só de diferença, sendo que ele ainda enfrenta o Sindarov, então ele poderia ganhar e cairia para meio ponto, né? E na última rodada, seja o que acontecesse, né? Vai que o Sindarov perderia e ele ganhasse, né? A última rodada ia ser literalmente uma final, né? Isso, exatamente. Ia ser tipo, quem ganhasse o outro perder já mantinha o título, né? Ganhava o título, né? Mas assim, o Gui tentou, mas a gente vai ver aqui, ó. Aqui o EI começou com E4, então veio E5, cavalo C3, cavalo F6, veio bispo C4. E aqui eu não sei se você vai lembrar, até coloquei aqui no YouTube já. Aquela aula nossa de mais de 1 hora, vocês jogando contra mim lá, que foi exatamente nessa linha, né?
Só que eu joguei a Lembro. Frankenstein Drácula aqui, né? Foi cavalo tomar 4, aí vinha dama H5, né? Aí cavalo D6, aí tira o bispo, cavalo C6, cavalo B5, aí joga G6 aqui, dama F3, F5, dama D5, dama E7, dama cheque, rei D8, cavalo toma e B6, né? E a gente ficou mais de uma hora discutindo aqui o que era melhor, né? Se era a torre aqui que foi capturada, ou se era as pretas com essa massa de peões aqui, esses cavalos pulando, né? Uhum. A atividade aqui do bispo, a atividade da dama aqui no centro, né? Esse rei tá meio preso no centro ainda. Não menti não, que eu nem lembrava como é que foi a abertura, mas eu lembro só do meio jogo que... A gente ficou debatendo era isso aqui, né? E mais 2, era? Acho que eram 3, né? Acho que eram 4 contra mim, assim. Eu acho que era 1 e mais 3, só que aí o fato de sermos 3, ou 4 no caso, atrapalhava porque cada um queria uma coisa. Cada um queria uma ideia, exatamente. Aí vocês entraram no consenso. Mas o bom é que cada um dava seu lance candidato, fazia o cálculo, né? Também. O EI, ele entrou várias vezes nessa ideia aqui com o Bispo C4, mas assim, a galera não vai entrar nesse trem super arriscado aqui nos zona de candidatos, né? Ainda mais o Guiri, né? O Guiri, que é um jogador super sólido, né? Logo quem, né? Logo o Guiri não vai entrar nisso aqui nunca, né? Aqui ele jogou o Bispo C5, né? Que é um lance bem mais sólido. Então aqui veio o D3, veio o Roque, veio F4, peão toma, bispo toma, C6 aqui, D4. É interessante porque o EI vai fazer um gambito aqui. Veio o bispo B4. Parece muito aquelas ideias do gambito greco na Jocopiano, né? Até aquela partida famosa do Steinitz que acontece exatamente esse tipo de ideia, né? No centro aqui. Aí aqui depois desse bispo B4 aqui, o EI faz um gambito aqui, né? O gambito EI, vamos dizer assim, porque é uma novidade teórica. Ele joga que o cavalo é 2. E aí sacrificou o peão, né? E o Guiri vai enfrentar esse sacrifício de peão aí no tabuleiro, né? Assim, lembra muito também o Marcha contra o Capablanca, né? Preparou anos o Gambito Marcha e o Capablanca refutou, né? No tabuleiro. Então aqui veio o cavalo tomé 4. Veio o Roque. Aí aqui o Guiri jogou D5. Cara, mas assim, por mais que é um gambito, né? E a lógica do gambito é ter mais peças desenvolvidas. Exatamente, né? Colocou aqui o rei segurança, Caramba, né? mas olha a quantidade de peças desenvolvidas. Não, exatamente, né? O bispo, né? Os 2 cavalos, a dama já tá ativa Todas aqui, as né? peças já estão desenvolvidas. E ele tem 4. Os rocks são iguais, né? Porque rocaram 4 contra 2 peças. E ele ainda tem essa atividade aqui, né? Não, Batendo e F7, outra. né? E já tá a um passo aí de conectar as torres, né? Sim. Abre aspas, se quiser, né? Porque também se não quiser, não tá tão... Mas, por exemplo, ó, aqui já é um momento importante. Por exemplo, se você joga um lance como torre E8, porque agora Não, aí tá tu vai caindo. levar cheque. Se você joga um lance como torre E8, ó, a posição já colapsa, né? Porque você leva esse cheque. Primeiro que tu vai ganhar a torre. Porque se jogar aqui, no mínimo tem esse, né? Aí você já perdeu, né? Então, assim, E também tem ideias, né? ele não vai poder fazer isso aí, porque vai perder a torre, ou a dama aí no caso, Sim, né? exatamente. Então, assim, tem ideias aqui, né? Tem veneno nesse gambito aqui, né? Jogou D5, Guiri. Talvez Carl tome 4. E aí aqui agora você já tem que pensar o que você vai fazer, né? Se você vai tomar o bispo ou o cavalo, né? O Guiri que tomou o bispo, que era o melhor lance. Talvez C3. Já tem que pensar onde vai tirar esse bispo, né? Porque de repente vai que se você joga um lance como bispo A5, esse bispo fica super esquisito aqui, né? Aí já tem várias ideias, tipo o bispo D6, aí tirar a torre. E aí o cavalo tá passando, a dama tá passando, né? Então assim, esse bispo fica fora de jogo, né? Então você tem que tomar muito cuidado aqui. O Guiri jogou bispo E7. Também o cavalo aqui de 2 para G3. Cavalo A6. O Guiri vai se defender como uma máquina aqui também, né? A ideia dele aqui é trazer esse cavalo para casa E6 aqui para segurar. Segurar o ponto G7, segurar o ponto G5. Então assim, o Guiri joga muito bem. Veio dama E2, cavalo C7. Dama por C4, cavalo D5. E aí o que eu achei muito interessante foi que ele já devolveu o peão, né? Quantas vezes a gente ganha um peão e a gente não quer devolver de jeito nenhum, né?
Então, as pretas, né? Você tá falando? Isso, aqui já devolveu o peão, já deixa eu tomar em C4. Né? Mas é aquele negócio, né? As brancas tinham que entregar para poder continuar o desenvolvimento, porque seguindo essa lógica, olha o quão desenvolvido tá as brancas aí nesse tabuleiro. Ainda exatamente. falta Tem que segurar risco das pretas, que não tá fazendo nada isso passagem, né? A torre também já 8, né? Não. Mas esse bispo, pra onde é que tu vai levar esse bispo de casa brancas aí? Vai ter que vir pra E6 em algum momento aqui, ou tentar trocar alguma peça, né? F5 já não dá, né? Só tem um lance pra fazer. É interessante que ele devolveu o peão, mas agora ele mantém esse cavalo aqui nessa casa forte, pelo menos, né? Forte aí. Ó, voltou o bispo pra D2, veio A5. A ideia agora aqui é tentar expandir na ala da dama, né? Não pode deixar as brancas terem ainda mais espaço, porque se a gente for olhar o espaço, né? As brancas têm muito mais espaço, né? Do que as pretas aqui. Então veio o cavalo F5. Tomou. Esse aqui é o tipo de peça que a gente não pode exportar, né? A gente não pode exportar um cavalo em F5 aqui. Então, nesse caso, eu vou defender o guia e trocar, né? Não dá pra exportar um cavalo em F5. Então, tomou de torre. G6 atacar a torre. Tirou a torre pra F3. F5. E assim, tá jogando muito bem o Guiri. Realmente muito bem. Porque ele refutou o ataque, né? Tipo assim, tá expulsando, né? É como se falasse assim, show daqui, né? Suma a torre. Depois, agora tá chutando o cavalo também. Então, assim, tá afastando as peças brancas, né? Então, vem cavalo C5. B5 atacou a dama. Tirou a dama pra F1. Tomou em C5. Tomou. A4. Veio C4. Peão toma. Dama toma. Ainda tá perigoso, né? A posição das pretas ainda é perigosa, porque não tem o bispo de casas escuras. Então aqui torre E3. Tomou. Torre B8. Bispo H6, criando possíveis temas aqui, né? Ao redor desse rei. Eventuais reis de mate, né? Fica aí incomodando, né? Não tem o bispo de casa escura, né? Então aqui veio dama F6, torre D1. G5 aqui ataca o bispo. E aí que as brancas tinham que ter pensado, tinham que ter visto esse lance, né? Porque senão o bispo caiu, né? Mas claro que já estava calculado aqui, né? Depois de G5 vem torre por D5, né? Tem que tomar a torre, obviamente, porque se você toma o bispo aqui, você vai direto. Vai perder a dama, né? Você vai direitinho pro hospício aqui, né? No mínimo perde a dama, dá pra perder a torre com torre D8, né? Dá pra perder a torre com torre D8 também, assim. Aqui é um desastre completo, não pode tomar o bispo nem sonhar, né? Se duvidar, pode levar até macho. Não, aqui com certeza. Se você toma o bispo aqui, você... Se deixar, aqui, ó. dar o duplo aí com a torre. Tá dando mate em 11 já, né? Torre D8, né? Cheque. Isso. Aí dá o cheque lá embaixo, em G8. F6. Cheque em H8. No mínimo, na hora que quiser, toma aqui, né? Mas vamos seguir a linha aqui. O computador diz que o lance mais resistente é dama G7, né? Mas aí torre D6. F7. Torre D7. Aqui. Acabou de ganhar a dama, né? A gente vê que tá completamente perdido. E era o lance que a gente já tinha visto lá no começo. F4 aí. Ganhar a dama. Mate aqui, é o que a gente já tinha visto no começo, né? Exatamente. Não dá pra deixar o descoberto ali, né? De jeito nenhum. Então aqui depois de torre por D5, jogou C por D5, né? Veio dama por D5, cheque. Veio dama F7. Dama D2. Jogou aqui F4. Veio C6. E aqui é um momento interessante. As pretas estão ficando melhores. Mas qual que é o plano pra ganhar, assim? Não é nada trivial, vamos dizer assim, ganhar essa posição aqui com as pretas. Porque o rei fica sempre incomodado aqui com possíveis cheques em diagonal aqui, né? Você levar cheque em diagonal aqui com esse bispo cortando, vai dar errado, né? Assim. Então aqui o Gui ele tentou ganhar da seguinte forma: jogou dama cheque, H1. E aqui o computador dizia que tinha que jogar dama E3, né? Qual que era a ideia? Que é um lance bem difícil, na minha opinião, jogar esse dama E3. A ideia é que depois de dama D5, ele tiraria o rei aqui e a dama controla os cheques, né? Mas assim, eu diria que é bem difícil essa linha. E tá ameaçando também mate aqui, né? Então aqui as pretas ficariam bem melhores na posição. Mas não é nada simples, na minha opinião. Aqui ele jogou dama C5. A ideia é tentar tomar o peão de C, né? Que assim, é uma ideia que o computador já disse que dá praticamente igualdade já para as brancas. Mas é uma ideia, né? Pra tentar ganhar, né? Na live eu lembro de ter comentado numa das lives que eu tava assistindo que é uma posição muito difícil de ganhar,
Porém, eu achava mais difícil, inclusive, de empatar, né? Assim, é difícil para as pretas ganharem isso aqui. Mas para as brancas empatar, eu achava mais difícil ainda. Porque como que você vai empatar tendo só o bispo, né? Esse bispo ainda solto aqui, né? Solto e fechado, né? Solto e bloqueado ainda, trancado. Então aqui veio C7. Veio torre E8. Criando ideias também ali com mate na oitava, né? Então veio H3. Todo mundo ameaçando mate na oitava, né? Aham. Veio aqui o H3 para liberar a casinha ali pro rei escapar. Tomou em C7, né? Tomou em G5. E aí o bispo vai salvar, né? Assim, consegue se soltar lá daquela cadeia que ele tava se metendo ali, né? O G5. F3, que era o melhor lance do computador para abrir a posição do rei branco. Então veio G para F3. Então C4. Interessante que ele tem que manter aqui, né? As brancas não podiam ter dado um intermediário para depois não debilitar a estrutura de peões, não? Antes fala aqui? Exato. Aí dava um de... Você queria um dama cheque? É tão ruim assim? Um dama cheque, você queria? Queria. O problema é que ele joga esse, ó. E aí, se você vai trocar debilitar do mesmo jeito, se né? você trocar as damas, você tá totalmente perdido, né? Porque quando trocar as damas, aí realmente ganha muito fácil, né? Basta a torre invadir, né? Sim. E basta a torre invadir, jogar uma 3 aqui, de repente toma um peão de A, e aí aqui vai ficar muito ganho, né? Muito fácil. Então trocar as damas não pode, né? Então depois de F3 aqui, jogou hoje para F3. Veio dama C4 para impedir o dama D5 cheque, né? Veio rei G1. Toma em A2. Eu achava que muito difícil de ganhar, mas eu achava que ia ser quase impossível de empatar aqui com as brancas, assim. O EI jogou muito bem também, porque ele joga rei F2. A ideia do rei F2 é porque as brancas estão ameaçando jogar dama cheque e tentar trocar as damas, né? Pegar um dama E1, algo nesse sentido aqui, né? Se conseguir trocar as damas, já era, né? Então aqui veio F2. Voltou a dama para E6. Jogou H4 para segurar o bispo. Torre B8. Tentando bater aqui no peão, né? Criar algum ponto aqui de ataque. Bispo F4. Esse aqui é um lance incrível, né? Assim, esse Bispo F4 é um lance muito fino. Por quê? Qual que era a ameaça aqui das pretas? Jogar dama B6 cheque e depois tomar em B2. Ganhando, né? Der o cheque, tomar em B2 e ganhou. Só que na verdade, eu acho que precisava ir para a coluna B. Não era melhor ficar ali, tipo, em E5 para evitar o bispo de proteger? Você fala com a torre? Porque ele corta a possibilidade do F6, né? Não fiz um cálculo muito aprofundado, mas eu realmente levei essa... Na minha cabeça, estava querendo levar a dama para ir para essa região central, não só para centralizar, como para evitar um lance que o bispo ia ajudar o peão de B2, que seria o quê? Bispo F6. É, porque se esse bispo segurar o peão ali, de repente você não vai tomar nunca mais, né? Mas o lance fino aqui do bispo F4 é porque agora essa mesma ideia não funciona. Porque, por exemplo, dama B6 cheque foi jogado, jogou rei G3. E agora se você joga dama por B2, que parecia que ganhava, né? Agora você tá perdendo, porque agora tem dama D5 cheque, né? Intermediário, pra não deixar trocar. Sim, intermediário. E depois toma uma torre, né? Então aí quem ganharia seriam as brancas aqui agora, né? Então depois de dama B6 cheque rei G3, jogou torre D8, ataca na dama. Veio dama E2. Dama C6. Aí jogou H5. Esse rei F7 eu realmente não entendi a ideia, sendo bem sincero também. Eu acho que a ideia aqui do rei F7 era controlar a casa E6 para dar uma liberada para a dama e tirar logo essas ideias de checkmate aqui, né? Tá tendo várias ideias de mate aqui, caso o rei leve esse cheque aqui, né? Casa branca. Mas eu achei um pouco estranho esse rei F7 aí. Então veio dama E5, que era o lance do computador de novo. Assim, o EI jogou muito bem essa partida. O dama E5 aqui, ele cria muitos problemas, né? Cria a ideia de dama C7, claro que se a dama não estiver aqui, né? Porque trocar é ruim para as brancas, então cria essa ideia, cria a ideia de dama cheque, cria a ideia de, na hora que der cheque aqui, tacar o peão de H7, né? Então, assim, ajuda a defender o peão agora, né? Centraliza junto com o bispo, para ficar tudo harmônico. Então, assim, esse dama E5 é um lance muito fino. A dama fica muito poderosa aqui em E5, né? Para criar contra-jogo. Então, dama D5, trocar vai direitinho para assinar a súmula da derrota, né? Trocar aqui já era, né? Fica muito fácil de ganhar depois com...
Aí dá até pra trazer o rei, atacar o peão, né? Avançar na hora que for mais propício, né? Então aqui jogou dama C7 cheque, torre D7, voltar dama pra C2 pra atacar o peão de H. Toma o peão de H5, defendendo o peão de H7. Mas aí, aqui, depois de dama cheque, rei F8, cai o peão de A4 ali, depois de dama cheque, rei sai, dama cheque, torre F7, dama cheque, torre F8, dama cheque. Tentando trocar, né? Toma o peão de A4. Dama G6, o computador aqui dá como uma chance perdida, né? O computador aqui queria jogar o dama G6, mas aí quando joga o dama G6 ele dá uma chance perdida, né? Agora ele muda de ideia, né? Fala que dama G7 era melhor. Pra tomar aqui. Mas eu não sei se eu tomaria, né? Porque, por exemplo, um lance assim não pode tomar, né? Se você toma aqui, as brancas vão jogar cheque, depois cheque, né? E você tem que tomar muito cuidado ainda, porque de repente pode levar um cheque aqui e perder a dama, né? Vou cheque aqui. Tentar fazer um cenário aqui onde a gente corre o risco de levar um dama E5 aqui, né? Tipo assim, né? Ó, começa a ter problemas, né? Então, posição bem difícil também de jogar com ambas as cores aqui, né? Então, aqui veio dama X6 cheque, H2, jogou H6, então B3 cheque, H7, defendeu aqui as entradas com bispo G3, torre G8 pressiona o bispo, dama cheque, torre G7, defendeu o bispo, dama cheque, H3, dama cheque, e G2. Assim, é uma posição bem lutada, né? A partida bem lutada. Essa aqui a gente não pode dizer que não foi lutada, né? É, né? Não pode reclamar, né? Essa aqui a gente não pode dizer que não lutou, não. Jogou dama D1 pra tentar entrar aqui por trás agora, né? Tentar tacar o rei agora por trás aqui. A torre já tá impedindo o rei de sair por aqui, né? Então, assim, problemaço para as brancas, né? Dama F4, lance do computador de novo. Assim, o rei jogou muito fino. Cheque, H2, cheque, H4, cheque, G3, cheque, H2, segurando como pode. Jogou dama B1, veio bispo G3 de novo, torre E7 tentando passar agora a torre por baixo aqui, veio B4, dama cheque de novo, bispo H2, dama cheque, bispo G3, dama B1, voltou o rei, cheque de novo, tá tentando, né, mas não tá achando um jeito, né. Jogou dama B5, voltou o rei de novo, dama D5. Assim, a gente não pode dizer que o cara não tentou, né? Olha o tanto de lance que ele tá tentando fazer, né? Vai pra lá, vai pra cá, né? Tenta incomodar lá em cima, embaixo. Então vem G2, torre cheque, F2, voltou a torre pra jogar a torre G7, voltou o bispo. O interessante é que as brancas conseguiram fazer uma espécie de fortaleza aqui, né? Colocou as peças em volta do rei e tá indo e voltando aqui, né? Defendendo os cheques. Ó, VRH3. Mas as presas também tem que se preocupar em deixar ali uma. Exatamente. Não pode descuidar também dos cheques aqui, né? Casas brancas, das casas com as peças presas. Exatamente. O rei preto não tá bem também, né? Então aqui vem G2. Aqui empatou. Mas assim, uma partida bem interessante, né? Essa realmente foi bem interessante. O Wei fez um gambito ali original, né? O Guiri defendeu, depois trocou, né? Tipo, devolvendo o peão, assim. Tentou ganhar de todas as formas, não deu, né? Essa valeu o ingresso, né? Com certeza. E aí, o resultado, né, é que o nosso querido Sindarov ainda tá liderando o torneio com 2 pontos, né, de vantagem. Faltam 2 rodadas, a próxima rodada é exatamente contra o Guiri, né? Se o Guiri ganhar, aí vamos para a última rodada com 1 ponto só de diferença. Sindarov, claro que é o totalmente favorito, né? Se ele empatar amanhã já era, né, o torneio, então, assim... Mas ele, considerando o início do torneio ali, o Sindarov não é favorito, né? Não, o Caruana, né? Eu diria que era o favorito, né? Não, assim, na verdade ele não era nem cotado, né? Não, ele classificou para um candidato jogando a Copa do Mundo, né? Ele ganhou a Copa do Mundo, que já foi uma sensação incrível, né? E agora está se mostrando futuro campeão mundial, né? Na minha opinião, porque eu acho que ele vai ganhar o candidato agora, que já está com as 2 mãos na taça, praticamente. E eu acho que o chat não vai aguentar também, não. Então acho que nós vamos ter novo campeão mundial no final do ano. Curtiu as partidas, principalmente essa, né? Porque as outras realmente foram tantos quanto sem graça, né? Gostei dessa, realmente. Vamos ver, né? Então, assim, vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Vou continuar apostando aqui das próximas rodadas. Vamos ver o que acontece, né? Abraço, cara.
E temos uma surpresa nas pontuações. Com certeza. Dará uma festa, a gente tem um campeonato mais que força o pessoal a jogar, né? Sim, vamos ver o que acontece, né? Daqui pra frente. Valeu, Wesley. Valeu, um abraço. Grande abraço.